Moisés enviou 12 obreiros como espia para verificar a terra prometida. Eu estava meditando nisso e assentei no meu coração: eu nunca mais vou murmurar contra pastores ou dirigentes que erram quando colocam obreiros não aprovados diante de qualquer congregação ou departamento ou campo de trabalho. Porque se o Moisés falava face a face com Deus, se o Moisés, o seu rosto brilhava quando conversava com Deus e saía diante do povo, se Moisés, o homem escolhido a dedo por Deus, ele falhou em separar obreiros, acertando talvez um pouco mais do que 10%, de 12 acertou só 2, porque então a gente também não pode errar. Eu nunca mais vou falar do pastor Cisino quando ele colocar o dirigente de uma congregação. Eu sempre dou um palpite: eu acho que aquele não vai dar certo, não, eu acho que aquele ele errou. Nunca mais vou falar nada. Moisés errou, foi feio, acertou só em 2, e foi no meio desses obreiros incrédulos que Caleb vivia, convivia, morava, aprendia, mas não se contaminou como eles, porque ele era um homem que confiava em Deus. Ele aprendia com aquele tipo de falso obreirismo, de falso teologismo. Ele aprendeu aquele sistema religioso de sua época e disse: eu não vou fazer como eles. Enquanto eles se contaminam, eu me fortaleço na presença de Deus. Eles vêm e eu vou, eles vêm e eu vou, não tenho acordo com eles. Cada vez eu vou me aproximando mais de Jeová. Então ele se fortalecia com as adversidades, com as dificuldades circunstanciais, mas ele também tinha outros segredos. Aleluia! A sua fé, a sua esperança, a sua convicção nas promessas de Deus. Foi Deus que lhe prometeu aquela terra, foi Deus que lhe prometeu aquele monte, e ele aprendeu uma lição importante. Ele aprendeu o que está escrito lá em Isaías 40:31, que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Quando ele ia se enfraquecendo, a sua esperança se renovava e a sua força aumentava. Ele dizia: Deus não vai mentir, e quem espera em Deus não fica decepcionado, não. Eu vou continuar esperando nesse Deus, e as minhas forças vão sendo renovadas, e quando eu chegar lá, chegarei com a mesma força que tenho agora. Quando você chega lá, você vai ter a mesma força que tem agora. Aleluia! Moisés, aliás, Caleb, ele se fortalecia, porque ele aprendeu com a palavra de Deus. Moisés, quando estava no deserto, ele montou uma editora e começou a escrever livros. Já estão entendendo, essa geração de hoje é boa por causa disso. Ele entende a mensagem final antes que a gente, Majax. Por isso que estão, glória a Deus, você está entendendo o pensamento que eu quero dizer. Aí o Moisés montou uma editora e começou a escrever livro. O primeiro que ele escreveu foi o livro de Jó. Daí o Caleb começou a ler a palavra de Deus, que o Caleb era faminto pela palavra de Deus, e quem tem fome da palavra de Deus vai muito longe. Quem tem fome da palavra se fortalece, quem tem fome da palavra cresce, quem tem fome da palavra, Deus levanta. Ele leu o livro de Jó, quando chegou no final, já é escrito bem assim: e Deus acrescentou os anos de Jó, mais 140 anos. Ele disse: é nessa onda que eu vou, é nesse barco que eu vou embarcar. Deus prometeu, eu sei que vou ficar mais 38 anos pelo menos aqui nesse deserto, mas quando eu chegar lá, terei esta mesma força. Aí quiseram desanimar o Caleb. O Caleb é o seguinte: você está muito entusiasmado aí com esse livro aí de Jó, mas só que tem uma coisa, o Moisés escreveu também, que a nossa idade, ele escreveu um salmo aí 90 aí, e a nossa idade é 70, que já foi dito aqui,
e até 80, que passar disso é canseiro e enfado. O Caleb não aceitava a mensagem negativa. Ele dizia, mas é o seguinte, o Moisés escreveu isso aí para essa geração que está aqui no deserto, que vai morrer tudo, porque ele mesmo já vai para 120. Esses anciões têm o pulo do gato, tem coisa que ele não ensina para todo mundo não, mas para quem tem chamada ele ensina. 70 e 80, isso é para pessoas convencionais. Agora, passando disso, é para caso específico. Eu não sou um convencional, eu sou um caso específico. Eu tenho uma promessa de Deus, a terra prometida. Deus me prometeu e lá eu vou chegar. E o Moisés continua editando na sua editora, escrevendo o livro. Ele escreveu um livro de Gênesis, né? Aí o Caleb foi estudar, foi ler o livro de Gênesis, e ele descobriu com mais propriedade, já tinha escutado verbalmente, mas ele descobriu com mais propriedade a história de Abraão. E ele viu como Deus lidou com Abraão, fazendo para Abraão promessa, sendo ele já velho. E isso é por aqui que eu vou. Se Deus fez promessa a Abraão com 70 anos, com 100 anos, ele cumpriu, com certeza ele também vai me sustentar. Com certeza ele vai me segurar. Enquanto essa promessa não cumprir, o Senhor não vai me deixar falecer, não vai me deixar morrer. Eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Eu vou chegar onde Abraão chegou. Deus vai cumprir comigo como cumpriu com ele. Eu vou marchar pela frente. Isso ele ia se fortalecendo. As promessas, a palavra, o conhecimento de Deus, com a experiência do deserto, com a experiência do Egito, ele ia cada vez mais crescendo, sendo renovado, preparado, adestrado por Deus para a tarefa que estava lá na frente. Eu quero profetizar nesta noite. Para quem é convencional, é 70, 80, mas se Deus tem um caso específico com você, se Deus tem promessa específica com você, você vai atravessar estes anos até que a palavra dele se cumpra na sua vida. Aleluia. Mas pastor, aquela história de quem tem promessa não morre, isso não é um jargão, isso não é uma filosofia de pregador, isso não é um incentivo evangélico. Depende. Se Deus faz uma promessa, ela é condicional. Se a pessoa não cumprir, também ela não acontece. Isso aí é lógico. Mas se Deus faz uma promessa, a pessoa se mantém no lugar, se o crente fica na posição, se o crente não sai da posição, mantém a fé, a esperança, a perseverança, Deus cumprirá mais cedo ou mais tarde, o milagre acontece. Eu estava pregando em Araranguá, na época o pastor Nelson Miranda era pastor lá. Eu estava no hotel e um dos evangelistas, que foi me buscar no hotel, no trajeto até o ginásio, ele me contou uma história que no momento me deixou gelado. Ele disse, pastor Francisco, o senhor lembra de mim? Eu disse, não senhor, mas eu não posso esquecer do irmão. O senhor pregava na congregação em Florianópolis, me parece que era Betânia. O senhor profetizou, o senhor era magrinho assim, agora o senhor está mais... O senhor é evangelista lá em Camboriú. E o senhor pregou lá e profetizou para um primo meu, era um primo como um irmão. O senhor profetizou muitas coisas que aconteceram na vida dele. E eu escutando, já ficando meio gelado. Ele disse, mas acontece que uma semana depois, a gente estávamos procurando um emprego, e fomos atravessar uma rua, e um carro em alta velocidade atropelou meu primo. Deu uma pancada que jogou alguns metros de distância. Desceu um homem, era um médico que vinha do hospital. Ele estava vindo do hospital, no seu automóvel, desceu, examinou o meu primo, seus olhos estavam já saltados para fora, sangue saindo por todos os orifícios do corpo. Ele examinou e disse, infelizmente, deu óbito. Aí eu já estava parecendo São Joaquim na semana passada. Disse, realmente profetizei da carne. Que coisa, não vigiei.
Aí ele disse: mas quando eu me lembrei da profecia que você profetizou, eu disse: mas aquele evangelista de Camburu profetizou muitas coisas que em uma semana não deu tempo para acontecer, não. Espera aí. Botou a mão em cima dele e disse: Senhor, se foi tu quem falou, olha a oração dele, se foi tu quem falou na boca daquele evangelista, o meu primo não vai ficar morto não, porque não deu tempo para acontecer tudo aquilo não, Senhor. O Senhor dá a vida dele, devolve a vida dele, traz ele de volta para cumprir o que o Senhor falou. Ele disse: irmão Francisco, parece que como um aspirador de pó, sugou os 2 olhos para dentro, deu uma tremedeira nele, foi se levantando, eu ajudei a levantar. O doutor disse: não, mas ele estava morto. Eu disse: ele estava, mas agora Jesus ressuscitou, porque não deu tempo cumprir tudo o que ele falou na boca daquele evangelista, porque foi Deus quem falou, e quando ele fala, a pessoa não morre enquanto não se cumprir tudo o que ele falou. Xandaralama, xandaralama. Era nessa que Caleb estava. Eu sei quem falou comigo, foi Deus, e aí ele vai me conservar com vida até o dia que cumprir a sua palavra, a sua promessa. A doença não tem vez aqui não, a morte não tem vez aqui não, porque Deus ainda vai cumprir a sua promessa. Tem que fazer como um pastor lá em Santos fez. Doente, enfermo, já quase desenganado pelos médicos, apareceu a morte lá no quarto dele. Disse que era uma coisa horrível, que era um espírito horrível que apareceu para ele. E ele disse: não, vem me buscar. Ele disse: não vou não. Quem mandou me buscar? Porque se foi Deus que mandou você me buscar, ele não é mentiroso não. Volte lá, fala para ele que eu não vou não, que ele não cumpriu aquilo que ele me prometeu não. E eu não estou em pecado não, para você estar me levando não, viu, dona Morte? Volte e avisa lá que eu não vou. Botou a viola no saco e por aqui. Ele viveu mais um bocado de ano. Porque realmente quem tem promessa, mas se mantém firme, não sai da posição, se mantém no lugar, na santidade, na obediência, no temor de Deus. A morte não tira farinha não, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando esta noite. Tem gente que está com medo de morrer, mas não vai morrer agora não. Deus vai te dar vida, Deus vai te conservar com vida, igual fez com o Caleb, para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Quando Deus falou comigo essa palavra, ele disse: tem gente já pensando que vai morrer logo, tem gente desanimada, tem gente que não quer fazer mais nada, tem gente que não quer me servir, mas Caleb perseverou em servir ao Senhor. Caleb não desistia da sua fé não enterrou a sua esperança, porque ele sabia que quem falou com ele não foi homem algum, mas foi Jeová dos exércitos, e é o mesmo que está falando com você esta noite aqui. Me dá vontade de correr, me dá vontade de pular, me dá vontade de saltar, porque eu sinto quando a palavra de Deus está passando através de mim, e quando Ele fala acontece, quando Ele fala se cumpre. Aleluia, 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 seja o nome do Senhor. Mas tem mais 2 segredos aqui para me terminar, é muita coisa. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, aleluia, aleluia. Jesus vai tirar a enfermidade aqui hoje. Jesus vai curar a pessoa da terceira idade, que o seu tempo ainda não chegou na terra, ainda tem muito o que fazer, porque você tem promessa de Deus. Eu estou falando de formas que Caleb se fortalecia, aumentava, se construía, ele tinha segredos que ele mantinha com tanta saúde. E só: eu estou com 85 anos, mas tenho a mesma força de quando tinha 40 anos. Eu tanto posso entrar na guerra agora, como também sair. Olha o que é isso, porque tem gente que entra na guerra, mas não sai mais.
Tem muita gente que diz, eu tenho força e vou entrar na batalha. Ele entra, mas não sai. Caleb disse, eu entro e saio.